E aí, você gosta de violão? Você aprecia a modinha? Olha só a modinha tocando. Então, isso tudo está aqui no primeiro capítulo, na primeira parte do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Começo hoje a falar do livro e começo a te dar ideias e guias de leitura. Vem comigo e vamos ao conceituar. Bem, galera, bem-vindo ao primeiro projeto, à primeira aula sobre o projeto Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bem-vindo mesmo, porque aqui é o início, é o ponto de partida de várias aulas que nós teremos até dia 7 de junho, dia da prova da UERJ. Desde já, vou pedir um favor a você. Fale com seu amigo, fale com seu colega, dentro da sala de aula, está acontecendo um projeto gratuito para que você possa entender melhor o livro, que para muita gente tem dificuldade com a questão da linguagem, tem dificuldade em entender as referências históricas, sociais que são feitas ali. Então eu aconselho que você, à medida que for avançando a leitura, procure saber com o seu professor de História alguns fatos que são citados no livro, principalmente esse contexto pós-proclamação da República e aí início da chamada República Velha. Dá uma lida, dá uma olhada no livro de História para você ajudar a entender o contexto em que lida, em que acontece todos os fatos. Beleza? Vou te pedir mais um favor. Dá um clique aqui embaixo, dá um joinha, se inscreve no canal e bota o sininho para tocar, porque até 7 de junho tem muita aula e você não pode dormir no ponto. Beleza? Então vamos lá. Primeira parte do livro. Eu já falei com vocês, quem já assistiu às aulas anteriores sabe que o livro Policarpo Quaresma é dividido em 3 partes. A primeira parte do livro, ela tem 5 capítulos. Bem, vamos fazer uma aula para cada um desses capítulos. E aqui eu vou tentar te ajudar a entender como é construída a narrativa e como é construída a questão dos personagens. Lima Barreto, como eu já falei para vocês, é um amante do subúrbio. Ele procura falar da realidade dele. É uma questão, até como ele diz, que é uma questão de coerência. Ele vai falar sobre o que ele conhece, sobre o que ele vivencia, sobre o que ele domina. E como ele conhece a classe média do subúrbio, é essa classe média que ele vai colocar na sua obra. Quem já começou a ler o Policarpo Quaresma, o primeiro capítulo é chamado de A Lição de Violão. E aí entra uma questão muito interessante. Quando você começa a ler o livro, é uma parte até inclusive que já caiu em várias provas. Se você pegar provas aí que tenham Policarpo Quaresma, você verá que é justamente o primeiro capítulo do livro. Muitos livros e muitas obras e muitas provas já cobraram essa parte inicial, essa introdução. Ela é importante para quê? Para você entender quem é Policarpo, quem é o Major Quaresma, quem é esse homem que vive de uma forma isolada, que vive na companhia da irmã Adelaide, que mora no subúrbio e que tem hábitos regrados. Há 30 anos ele sempre faz a mesma coisa. Funcionário de guerra do Arsenal da Marinha, ele no caso volta para casa, sempre no mesmo horário, e a vizinhança até chega a controlar o horário pela passagem dele. Então, até ele é comparado a um acho-sol, quer dizer, ele é tão exato, é tão metódico, que ele serve de referência aos outros. Ele é respeitado pela vizinhança, muitos o veem com um olhar, no caso, como um homem que, apesar de hábitos estranhos, hábitos esquisitos, ele é um cara que é respeitado por ser o Major Quaresma, e por viver com a irmã, uma solteirona, e ele, no caso, vai aí ter uma vida que não chama a atenção de muita gente, até que um dia ele vai ser visto aí com um violão. Vê um homem estranho entrando na casa dele portando violão. O violão, ele é visto como um instrumento musical de malandros, de vadios. E aí a vizinhança do subúrbio, que tem uma proximidade muito grande, eles acabam, quer dizer, o burburinho, os boatos, as falas se tornam em torno do nosso personagem, porque como pode um homem tão sério, um homem tão honesto, um homem tão assim reservado, ficar recebendo a visita de vadio, de malandro, de capadócio na sua residência? Como esse homem se deixa ter a convivência com uma pessoa que teria uma índole duvidosa? Essa é a questão, e muitos começam a se interessar em saber o que é, mas logo descobrem que o nosso amigo Quaresma está aprendendo a tocar o violão.
e principalmente a modinha. A modinha seria um gênero musical tipicamente suburbano e normalmente tocado pelo violão. E aí que entra aquela coisa da arte popular. Essa arte que nasce justamente nos ambientes mais pobres e que estão normalmente associados a pessoas mais humildes. Normalmente há uma tendência de desprezo ou até mesmo de marginalização ou de criminalização. Pessoal, pense no funk, pense em algumas questões do samba, pense em outras manifestações artísticas que nascem nas camadas populares e até haver uma aceitação por parte da elite, e aí é representada por Botafogo. Justamente essa elite, ela tende a ser preconceituosa com essas manifestações. E muitas vezes, pessoas que moram no próprio subúrbio, onde nasce essa manifestação artística, as próprias pessoas têm esse preconceito. Por quê? É uma tentativa de querer copiar, reproduzir hábitos e valores de uma sociedade que não está nem aí para ela, mas que quer aparecer. E aí entra em cena a classe média do subúrbio. Quem é essa classe média do subúrbio? É uma classe média construída nas aparências. Você tem lá as pessoas que vão ser tratadas normalmente por títulos militares. Eu já falei aqui, quem é o morador do subúrbio? São funcionários públicos, pessoas que têm pequenos negócios, pessoas que são militares, pessoas que trabalham dentro de um universo militar, mas nunca foram militares. Um exemplo disso é o general Albernaz. Você tem ali também o Sr. Bulhões. Você tem vários elementos em que eles são vistos como pessoas, celebridades, célebres, pessoas respeitosas, mas que, na verdade, o Lima Barreto vai ironizar essas pessoas porque o general nunca foi à guerra. Ele fala das guerras, mas nunca botou o pé em uma. E sempre que tem alguma batalha, alguma questão, e alguém pergunta, indaga sobre isso, ele está sempre falando que ele estava doente, que ele não estava bem, então por isso que ele não foi. Então, Lima Barreto, ele mostra que dentro dessa classe média que habita em torno do Major Quaresma, que faz parte dela, acontece esse preconceito. Então, na sua leitura, toma muito cuidado com isso. E outro dado que nessa primeira parte eu acho que é fundamental você prestar atenção, a construção do sentimento patriótico. Apesar do nome ser aula de violão, chamando a atenção da aula que o nosso amigo Major Quaresma terá com Ricardo Coração dos Outros, que é um poeta popular, um homem que é normalmente admirado pela sua capacidade de fazer versos, veja bem, você terá que perceber que há uma preocupação de mostrar que o nosso amigo Policarpo, ele é um patriota, ele é um brasileiro. Como que ele demonstra esse amor pelo Brasil? Lendo. Por isso, há uma referência à biblioteca. E o Lima Barreto tem uma preocupação de ficar nomeando os autores que habitam e que estão presentes na biblioteca do nosso amigo Policarpo Quaresma. E aí você tem que ficar atento que ele vai falar de vários autores do romantismo brasileiro, que ele tem preferência pelos autores românticos, e aí dá para a gente entender que o nosso amigo Policarpo, ele não é só um patriota, ele é um fano. Lembrando que o ufanismo, tem uma aula no canal sobre isso, até na época da Copa do Mundo, o ufanismo é um sentimento de nacionalismo exagerado. E aí que está, o ufanismo ele é construído lá no ambiente romântico. Então a literatura, a leitura de autores românticos e até mesmo a leitura de autores que falam de história, geografia do Brasil, fazem com que o nosso personagem vá construir um sentimento brasileiro e ele vai justamente ser aquilo que vai mover o nosso personagem na sua história e na sua trajetória. Então, esse primeiro capítulo é para você perceber como que são os hábitos, a rotina do Quaresma. Segundo, essa relação que se dá com essa classe média que vive em torno dele, essa classe média do subúrbio. Terceira coisa que você vai observar nesse movimento aí, a relação dele com Ricardo Coração dos Outros, o professor de violão, um poeta, e que vai colocar em discussão muito a relação de que o verso da modinha não é um verso parnasiano. E aí ele cita até mesmo Olavo Bilac, poeta considerado aí o príncipe dos poetas do período parnasiano. Então o primeiro capítulo é um capítulo para você ler com atenção, destacar essas ideias e procurar observar como que elas vão ajudar a construir uma imagem do personagem que é Policarpo Quaresma, autor e herói aí desse livro. Então, vem acompanhando comigo,
Vamos aí acompanhando essa leitura, porque com certeza no final você vai perceber que o livro tem muita coisa para se debater e se discutir. Dá o joinha, se inscreve no canal, dá o like e vamos juntos. Interaja comigo, deixa pergunta, fala alguma coisa que a gente vai gravar a aula respondendo as perguntas que foram colocadas aqui embaixo dentro dos comentários. Tá bom? Até a próxima e vamos juntos, rumo ao ar!